Hoje eu quero analisar com vocês o Salmo 46, que vai trazer um assunto muito curioso sobre o nome que nós escolhemos para os nossos filhos. Será que isso tem influência de fato na vida deles? E por que então muitas pessoas mudam o nome na hora da conversão à fé judaica? Esse salmo também traz um aspecto muito interessante sobre os dias proféticos que estão por vir, uma profecia maravilhosa sobre o Rio de Jerusalém. Para saber mais, continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa playlist nós temos falado sobre os salmos, cada um dos 150 Tehillim, sob a ótica do Rabino Chaim Kanievsky, baseados nesse livro aqui, que traz a abordagem dele sobre cada um dos 150 salmos. Mas, antes de nós falarmos sobre o Salmo 46, é um salmo curto, vamos ouvi-lo na voz da Eliana. A propósito, se você quiser ouvir todos os 150 salmos, é só clicar aí na playlist dos salmos, vou deixar aqui no card, e aí você pode ouvir cada um dos 150 salmos. Vamos ouvir então a Eliana e o Salmo 46. Salmo 46. Ao mestre do canto dos filhos de Corah, um salmo sobre Alamot. Deus é a nossa proteção e nossa força, auxílio sempre presente ante os infortúnios. Mesmo que estremeça a terra, ou desabem os montes sobre o coração dos mares, nada temeremos. Ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Afluentes de um tranquilo rio banharão com alegria a cidade do Eterno, a sagrada morada do Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Agitam-se as nações e cambaleiam impérios, pois ao elevar sua voz, abalará toda a terra. Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco. Que nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Vinde e percebei as obras do Eterno, que espalhou desolação na terra. Fez parar as guerras em todos os confins da terra. Quebrou arcos e partiu lanças, e em chamas destruiu os carros de combate. Cessai! Sabei que eu, o Eterno, elevar-me-ei acima de todos os povos da terra. Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco. Que nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Agora que ouvimos o Salmo, vamos abordar um pouco daquilo que ele nos apresenta. Ele já começa com uma curiosidade. Vamos ler no verso 1 que nos diz assim: ao mestre do canto dos filhos de Corah, um salmo sobre Alamot. O que é Alamot? Você sabe dizer o que é Alamot? Bom, de acordo com Rashi, o grande rabino, comentarista da Torá e comentarista, obviamente, dos escritos sagrados, Alamot é um instrumento musical.
Instrumento muito interessante, não tem fotos dele na internet, não tem grandes explicações, mas a gente pode entender que nos tempos bíblicos os instrumentos eram um tanto diferentes dos dias atuais. Mas alamot é um instrumento que era utilizado no Beit HaMikdash. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que esse era um instrumento utilizado lá em Israel naquela época do Beit HaMikdash? Alamot é um desses instrumentos. Vamos ver o que nos diz o texto bíblico lá em Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 20, ao falar daqueles músicos que trabalhariam, que estariam a serviço do Beit HaMikdash, o texto diz: Zacarias, Aziel, Semiramot, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaiá, com alaúdes em voz de soprano. Mas o que isso tem a ver com o alamut, né? Na verdade, a tradução para o português não está de forma correta ao dizer ali no final, com voz de soprano. Uma vez que no original, no termo original em hebraico, nós temos escrito Binvalim, que quer dizer alaúd, al-alamot, esse instrumento exatamente que nós temos falado, né? Então, ao mestre do canto dos filhos de Corah, mais um dos Tehilim, dos salmos dos filhos de Corah, um salmo sobre alamot, um salmo tocado ao som desse instrumento musical. Essa é uma curiosidade que a gente tem aqui no salmo, tá? E na sequência, a gente tem um pouco mais de palavras bonitas. Aliás, os salmos eles sempre são carregados de palavras bonitas, poéticas, mas muitas pessoas não se atentam que essas palavras poéticas eventualmente estão apontando para dias proféticos, dias que hão de vir. E esse salmo é um desses. Olha só o que diz na sequência, Salmo 46, versículo 3º ao 6º. Vamos analisar o 3º e 4º primeiramente. Nos diz assim: mesmo que estremeça a terra ou desabem os montes sobre o coração dos mares, nada temeremos. Ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Bom, se a gente tomar essa edição Vengrovsky, que é uma outra que eu tenho utilizado ao abordar os salmos com vocês, nessa edição aqui, edição Vengrovsky, nós temos quando a terra for transformada. Quando a terra for transformada, as violentas convulsões que as nações poderosas sofrerão são descritas aqui como se fossem catástrofes naturais. Esse é um aspecto muito interessante, né? Na Brit Hadashah, a gente tem escrito isso lá em Mateus capítulo 24, versículos 7º e 8º, quando Yeshua nos diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E aí diz, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Hoje, quando a gente vê um terremoto, muitas pessoas já associam. De repente é a vinda do Mashiach que se aproxima. E tem cada vez mais aumentado esses terremotos, essas ondas da natureza, tsunami, desastres naturais. Isso também tem a ver com os dias proféticos, nos apontando para os dias do fim, da chegada do Mashiach e do seu reinado sobre a terra. Esse aspecto é muito importante. Muitas vezes os povos se assustam acreditando esses eventos a coisas da natureza, meras coisas da natureza, mas na verdade é o agir de Hashem, preparando-nos para avisar sobre os dias do fim que se aproximam. A gente tem que estar sempre atento, inclusive ao que ocorre na natureza. E na sequência dos versículos, esse Salmo 46 continua falando, né? Versículos 5 e 6, falando sobre um rio. Olha que interessante. Afluentes de um tranquilo rio banharão com alegria a cidade do Eterno, a sagrada morada do Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Ora, qualquer pessoa que conhece, que já tenha ido a Jerusalém, sabe que não há grandes rios naquela cidade. Quando você vai lá a Jerusalém, se você for na cidade de Davi,
você vai ver ali a fonte de Gihon. A propósito, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a fonte de Gihon e um lugar onde o rei Salomão foi ungido rei de Israel. Mas não há grandes rios que abasteçam Jerusalém. O rio Jordão, que é o rio principal de Israel, ele passa lá da Galileia até ao Mar Morto, mas não passa por Jerusalém. E aí, que afluentes são esses de um tranquilo rio que banharão com alegria a cidade do Eterno? Sabemos que a cidade do Eterno é Jerusalém. Mas não é apenas o Salmo 46 que fala a respeito disso. Se nós lermos o profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 47 nos diz assim, versículo 1, versículo 2 e o versículo 10. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Ora, o templo está em Jerusalém. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Quando a gente vai lá de novo, voltando à cidade de Davi, a fonte de Gihon está mais ou menos nessa posição. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Lá no verso 10 fala até onde vai esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi. Engedi é na região do Mar Morto. Engedi é o lugar onde Davi se escondeu do rei Saul, ali no deserto, próximo, bem conectado ali com o Mar Morto. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até En-Eglaim. E haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Hoje a gente vê, se você for buscar na internet, há vídeos que falam a respeito dos bolanes, de água doce brotando ali na região do Mar Morto, e há até alguns lugares que falam de peixes. Algumas pessoas relatam ali alguns peixes que estão surgindo naquele lugar, o que não deixa de ser algo interessante, conectado com a profecia, né? A gente tem que estar sempre atento a esses detalhes aí, e Ezequiel capítulo 47 nos fala desse rio, que sai de Jerusalém e vai até Engedi, vai até o Mar Morto ali, e ali os pescadores estarão reunidos. Ora, hoje qualquer pessoa sabe que não há pescadores no Mar Morto. Por quê? Porque o próprio nome já diz, né? Mar Morto, não tem vida ali, não tem peixes naquele lugar, em função da alta densidade de sal que há no Mar Morto, né? Esse é um aspecto muito interessante. Não é apenas Salmo 46 e não é apenas Ezequiel capítulo 47 que falam a respeito desse rio. Quer ver outro texto? Abra sua Bíblia comigo aí no profeta Joel. Joel capítulo 3, versículo 18 nos diz assim: E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Olha só, já o profeta Joel, o profeta Ezequiel, ele em 46 falando a respeito desse rio. Agora, há um relato muito interessante no livro de Apocalipse, naquilo que é chamado de Novo Testamento. Apocalipse capítulo 22, ao falar dos dias do fim, nos traz uma descrição preciosíssima, já falando do Olam Rabá, depois dos dias do Mashiach. Aí, Apocalipse fala assim, capítulo 22, a partir do verso 1 até o verso 5. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quando a Bíblia fala do trono do Cordeiro, o trono do Mashiach, fala que ele se assentará sobre o trono de Davi, que está em Jerusalém. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos,
dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que precioso! Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha aqui, que inspirador esse texto de Apocalipse. Que esperança maravilhosa, quando já não haverá mais maldição, quando o fruto que brota nesse lugar, regado pelas águas desse rio, os frutos são para a cura dos povos. Que precioso, e sabemos que isso há de se cumprir em breve. Aquilo que é poeticamente relatado no Salmo 46, de forma oculta, podemos dizer, a gente vê claramente nos livros proféticos. Agora quero mudar um pouco de assunto. Vamos falar sobre os nomes. Aliás, existe uma conexão nesses rios, nesse rio de Jerusalém, com os nomes. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, vai falar para nós: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A conexão é que aquele que vencer, aquele que alcançar os dias do Mashiach, aquele que ser zeloso da salvação, ele vai receber uma pedrinha branca e um novo nome. Aliás, por falar de nome, vamos pegar aqui o livro do Rabino Chaim Kanievsky, que traz uma explicação acerca dos nomes. Quanto que um nome pode de fato influenciar a vida de uma pessoa? Já parou para pensar sobre o seu nome? Muitas pessoas, quando elas crescem, elas nascem, seus pais lhe dão um nome. Quando elas crescem, elas adotam para si, mudam de nome, vão no cartório, fazem todo um processo para mudar de nome, porque não gostam daquele nome que seus pais lhe deram. A gente tem exemplos bíblicos de pessoas que mudaram de nome. Apenas para citar, você pode buscar aí na sua Bíblia. No livro de Ruth, fala de Noemi, né? Noemi, que tinha uma conexão com a graça, com a beleza, com um agradecimento a Deus. Noemi pediu para mudar o seu nome depois da morte do marido e dos filhos. Ela pede para mudar o seu nome. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. Mara quer dizer amarga. Noemi muda o seu nome ali. Um outro texto, Deus muda o nome de Jacó. Jacó, que era aquele que nasceu apegado ao calcanhar, Ekev, é o calcanhar de seu irmão Esaú. Deus muda o nome dele para Israel. Deus muda o nome de Abrão para Avraham. Coloca uma letra a mais ali para trazer um novo significado ao nome do patriarca de Israel, de Sarai para Sara. E vários outros exemplos a gente pode dar ao longo da história de pessoas que tiveram seus nomes mudados, né? E aí vem o texto de Apocalipse que fala para nós que cada pessoa que vencer, aquele vencedor receberá um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o receberá. Mas dito isso, da onde que o Rabino Chaim Kanievsky escolhe nesse Salmo 46, parece de forma aleatória, para falar sobre os nomes? Na verdade, não é de forma aleatória. Do mesmo jeito que a gente falou daquele instrumento musical chamado Alamot, né, e que em Crônicas está traduzido de forma inadequada, no Salmo 46, versículo 9, nós temos escrito assim: vinde e percebei as obras do Eterno, que espalhou desolação na terra. Desolação na terra. Rabino Chaim Kanievsky menciona a Guemará em Berachot 7b, que deriva deste versículo que o nome de uma pessoa é significativo. Mas onde que está falando de nome aqui? Na verdade, ele explica que no lugar em que está escrito Shamot, desolação, devastação,
a gente pode ler Shemot, que quer dizer nomes. Hashem criou os nomes das pessoas para que as suas características pudessem ser discernidas. Acabei de falar do nome de Jacó. Yaakov vem de Ekev, porque Ekev é calcanhar, e calcanhar porque Jacó nasce grudado, apegado ao calcanhar. Então são simbolismos que estão atrelados ali, né? Mas a vida dele não significa apenas que ele viveria eternamente conectado ao calcanhar do seu irmão, agarrado ao calcanhar do seu irmão. Não é isso, né? Mas muitas pessoas recebem diferentes nomes baseados em determinadas situações. Outras pessoas recebem nomes comuns daquela época, né? Então, hoje se fala muito de nomes como Valentina, como Enzo, e vira até, de certa forma, pejorativo no meio, porque as pessoas começam a zombar e de forma inapropriada, desrespeitando uns aos outros, né? Mas a partir daí, então, o Rabino Chaim Kanievsky disserta aqui no livro várias páginas. Ele fala a respeito do nome. É uma argumentação bastante extensa. Eu não vou falar tudo, mas eu vou deixar, né, se você quiser depois, você pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp e eu envio para você a tradução, toda essa argumentação do Rabino Chaim Kanievsky, tá? Ele traz o seu comentário baseado no livro Shemot Baaretz, do Rabino Tzvi Yavrov, tá? Então ele traz a sua argumentação, de certa forma, baseada nesse livro. Nós, como já vimos também, podemos mudar o nosso nome no ato da conversão. Rabino Chaim Kanievsky, ele se opõe fortemente a nomes novos. O livro descreve aqui que Chaim Kanievsky, ele não gostava que as pessoas adotassem nomes da moda, nomes novos, né? Isso se baseia no Midrash Bereshit Rabbah 37:7, que diz que somente as gerações anteriores, que foram abençoadas com uma abundância da inspiração divina, foram capazes de criar novos nomes como lembretes de eventos que aconteceram com elas. Então, os nomes bíblicos da geração bíblica que devem ser utilizados. Nós, no entanto, devemos dar nomes que sabemos que já foram utilizados nos tempos bíblicos. Rabino Chaim Kanievsky, ele explica para nós que apenas nomes que aparecem no Tanakh, nomes derivados dos sábios de outras épocas, né? Por exemplo, do Talmud, ou nomes bem conhecidos dentro do meio judaico, por terem sido comumente usados, devem ser considerados como nomes por nós. Nem todos os nomes bíblicos, esse é um outro aspecto que a gente tem que prestar atenção, nem todos os nomes bíblicos podem ser utilizados ou devem ser utilizados. De novo, ele cita a Guemará no Tratado de Yomá 38b, que ensina que não se pode usar o nome de uma pessoa má. No Brasil, Yehudá, que quer dizer louvor, não é utilizado, por exemplo, porque no Brasil as pessoas, o termo em português é Judas, né? Ou Judá ou Judas, dá na mesma. Então você não encontra ninguém chamado Judas. Judá você talvez até encontre, né? Yehudá, nome judaico, né? Mas Judas, ninguém vai querer dar o nome de Judas para o filho. Baseado na Guemará. Guemará em Yomá 38b ensina que não se pode usar o nome de uma pessoa má. Portanto, o Rabino Chaim Kanievsky nos ensina que não se deve usar o nome dessas pessoas. Por exemplo, ele cita Matan, era um sacerdote de Baal. Ele cita também Shelomit, como um nome que não deve ser utilizado. Avshalom. Avshalom é um nome bonito. Av quer dizer pai, Shalom, paz. É um nome bonito, mas não deve ser utilizado. Por quê? Porque Absalão, personagem bíblico, foi um rachá, foi um homem mau que se levantou contra Davi. Então, Avshalom não é um nome recomendado, não deve ser utilizado de acordo com o Rabino Chaim Kanievsky. Se alguém recebeu o nome desses dos seus pais, essa pessoa deve adicionar um outro nome
no seu documento e ser chamado por esse segundo nome a partir daí, tá? E isso tem o propósito de fazer esquecer aquele nome original. Certa vez, tem uma história no livro, fala que as pessoas chegaram e perguntaram para o Rabino Chaim Kanievsky sobre uma família que queria dar um nome diferente para o seu filho. Eles estavam indecisos sobre que nome utilizar, então eles queriam um nome curto. Eles chegaram e falaram: olha, a gente tem 3 opções de nomes para o nosso filho e a gente quer a sua orientação. Quais eram as suas opções? Uri, Ido, é um nome comum em Israel, e Gai. Gai é um nome mais americano. Queriam o conselho do Rabino Chaim Kanievsky acerca do nome que eles deveriam escolher para o menino. E o Rabino Chaim Kanievsky diz que Uri, minha luz, esse é um nome utilizado, nome bíblico, utilizado pelo povo de Israel, então poderia ser escolhido. Ido também é um nome que é utilizado pelo povo de Israel. Você pode pesquisar a origem desses nomes aí, você vai encontrar em dicionários de nomes judaicos. Mas o nome Gai, na verdade isso não é nem o nome. Se você pegar em inglês, Guy quer dizer o cara. This guy, ele fala este cara, né? Essa pessoa, esse rapaz, mais ou menos isso, o sentido do termo Guy. Então não deve ser utilizado. E as pessoas, elas vão dando nomes, criando nomes nos dias atuais que não devem ser utilizados, não é adequado para um filho de Israel. Uma outra história conta que uma vez um jovem veio ao Rabino Chaim Kanievsky consultar sobre o seu noivado, e a noiva desse jovem tinha um nome que chamava-se Bat El. Bat El. O Rabino Chaim Kanievsky então aconselhou que essa moça deveria adicionar um outro nome para que ele não precisasse se referir à sua esposa como Bat El, porque esse nome continha o nome do Eterno. O El aqui é uma referência ao nome do Eterno. E ele explicou que isso é diferente, por exemplo, do termo Gabriel, Gavriel, Shemuel, né, que são nomes judaicos, já que esses 2 nomes eles são uma única palavra. Enquanto que a intenção clara de Bat El era deixar separado ali e usar o nome de Deus. Então não deve ser usado de forma inadequada. A propósito, o Rabino Chaim Kanievsky evitava até mesmo escrever para uma cidade chamada Beit El. Embora seja um nome bíblico para a cidade, ele tinha medo de o nome de Deus ser profanado. Então ele escrevia uma carta, colocava o nome da cidade no envelope, e aí a pessoa, ao receber a carta, jogava o envelope no lixo. Então o nome de Deus sendo jogado no lixo. Essa é uma preocupação rabínica, de não tomar o nome de Deus em vão. Olha que interessante esse zelo com o nome do Eterno, né? Esse é um aspecto muito interessante. Com relação aos nomes dos anjos, como já mencionei, Gabriel, Miguel ou Michael, Rafael, né? Rafael também pode ser utilizado. Esses são nomes comuns dentro do povo de Israel. Um outro aspecto que o Rabino Chaim Kanievsky também menciona é que alguns nomes, por exemplo, Moriá. Moriá é um nome bíblico do Monte Moriá, mas não deve ser utilizado em pessoas. Israela não existe, não são nomes aceitáveis para uma filha de Israel. Embora ele mesmo menciona que Yosefa, que é uma derivação, uma adaptação do nome Yosef, seja um nome comum que pode ser usado pelo povo de Israel. Tá? Ramban, Bereshit 38:5, ao abordar esse texto, escreve que o antigo costume era de que o pai escolhesse o nome do primeiro filho e a mãe escolheria o nome do segundo filho. E eles continuariam assim intercalando, né, cada novo filho. Então o terceiro filho seria o pai que escolhia, o quarto filho era a mãe que escolhia. Isso é uma tradição, revezando assim o direito de escolha para ambos. Rabino Chaim Kanievsky diz que o costume atual é que a mãe escolha o primeiro nome. Enfim, você pode escolher, né? Os casais, é muito bom o casal poder escolher em conjunto o nome dos filhos, né? Até uma coisa positiva, bonita,
Mas tradicionalmente era o homem escolhia o primeiro, o segundo filho era a mulher que escolhia, o terceiro o homem e assim por diante, né? Mas é importante a gente entender esse conceito dos nomes, né? O nome carrega de fato um peso sobre a vida da pessoa. E o Rabino Chaim Kanievsky nos cita aqui no livro que ele era intransigente ali, ele não permitia nada, ele era inflexível com relação ao fato dos pais chamarem seus filhos de nomes estranhos. Isso não era permitido, tá? Tem que dar nomes normais, né? Nomes estranhos podem causar constrangimento aos seus filhos. Essa era a decisão também do Hazon-Ish, do Gaon Steiper, que era o pai dele, do Chaim Kanievsky. De fato, as pessoas não devem escolher para seus filhos nomes que possam causar qualquer tipo de constrangimento para eles, né? Ele até cita que há um casal, haviam pessoas que se acostumavam a colocar nomes estranhos nos seus filhos para que eles fossem alvo de zombaria, de fato, né? Para que isso fizesse que eles se tornassem cada vez mais humildes, não se tornando arrogantes. Não vale a pena. Não vale a pena fazer isso com seu filho, né? Fazer com que ele seja alvo de bullying por aí, né? Então, na escola, na faculdade, no trabalho, esse não é um caminho adequado, né? Existem outras formas de nós colocarmos no nosso filho uma mente de humildade, né? Ser uma pessoa humilde, não uma pessoa arrogante, do que permitir que outras pessoas venham, por causa da nossa escolha deliberada, criar nomes para zombarem do nosso filho. Esse não é um caminho adequado, né? Existe, como eu já mencionei, vários outros argumentos aqui citados pelo Rabino Chaim Kanievsky nesse livro. Não vou descrever todos para o vídeo não ficar muito longo, mas se você quiser saber mais, eu posso te enviar toda a tradução do livro, já que o livro está escrito em inglês, posso enviar a tradução aí para que você possa entender um pouco mais se esse assunto te interessa, tá? Existe, obviamente, uma questão muito importante ligada ao nome, e até biblicamente a gente vê isso, né? Eu gosto muito de um texto que fala Abigail. Abigail, uma mulher zelosa, uma mulher virtuosa, conversando com o rei Davi, falando sobre o seu marido. O marido de Abigail era um homem que se chamava Nabal, e era um mau homem, um rachá. Ela fala assim, lá em 1 Samuel capítulo 25. Abigail falando ao rei Davi, ela diz: não se importe, o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Então, olha só, né? O significado do seu nome é o que ele é. Então, cuidado ao escolher nomes para os seus filhos, escolha nomes que possam redundar em bênçãos para eles, ainda que eventualmente esse não seja o destino final dos seus filhos, mas é sempre bom escolher caminhos de bênçãos, nomes que possam abençoar os nossos filhos, né? E se você pensa em se converter à fé judaica, escolha para si um nome digno, adequado à sua personalidade e vinculado com a sua nova conduta judaica que você pretende assumir daqui para frente, né? Colocar em prática na sua vida. Por fim, eu vou pedir para você, se você chegou até aqui nesse vídeo, coloca aí nos comentários o seu nome ou o nome que você gostaria de ter convertendo-se à fé judaica. Que nome te inspira? Coloca aí algum comentário nesse sentido para que eu possa saber, ou se você quiser saber o significado do seu nome também, embora você possa dar um Google aí e pesquisar, mas é bom compartilhar com outras pessoas. Coloque aí o significado do seu nome, talvez outras pessoas que tenham um nome igual ao seu possam se identificar também, tá bom? Desejo que nos dias do Mashiach você seja digno de um novo nome que vem escrito numa pedrinha branca. Que Deus te escolha para isso e que você possa, com esse novo nome, desfrutar do rio que sairá de Jerusalém e que trará cura para todas as nações, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria sempre, que Deus te conceda a oportunidade de ser um filho de Israel. Um grande abraço, shalom, até a próxima.